Muito bem, já estamos de volta. Olha só que assunto interessante de hoje aqui no Vida e Saúde. Um estudo realizado pela Edelman Insights revelou que parte das pessoas que precisam utilizar prótese dentária, de 1 a cada 5, são jovens. E jovens entre 25 e 44 anos. Além disso, 16 milhões de brasileiros vivem sem os dentes. E 41,5% da população com mais de 60 anos já perderam todos. São dados bem alarmantes, não é mesmo? Mas eles mostram a necessidade de uma melhor educação da população brasileira com relação às práticas de escovação dentária e também medidas preventivas de doenças bucais, além da importância de consultar um dentista antes que os problemas se manifestem ou piorem também, né? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a dentista a doutora Karen Frontenelli, que vai participar do Vida e Saúde hoje. E você também pode participar com a gente, é só mandar aqui a sua mensagem através do WhatsApp. Anota aí o nosso número, o DDD é 12 98266 0004. Só presta atenção nesse DDD aí, precisa ser o 12. E se você quiser um caminho mais curto, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aparecendo aqui e você vai ser direcionado para o nosso contato do WhatsApp. Bem mais fácil, né? Aí você manda sua mensagem, sua sugestão, sua perguntinha e não esquece de dizer pra gente o seu nome e também de onde você está falando. Combinado? Doutora Karen, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Olha que sorriso mais lindo e inspirador. Obrigada, doutora. Oi, Teru. Boa tarde, tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Prazer recebê-la aqui também. Doutora, no passado era muito comum as pessoas extraírem os seus dentes, porque não existiam tantos recursos, né? A prótese era usada por pessoas bem jovens e hoje esse cenário mudou. Apesar de assim, a gente ter uma população adulta que usa prótese e que talvez não teve as oportunidades que a gente tem, eu queria que você falasse um pouquinho dos avanços, da acessibilidade também aos consultórios, convênios odontológicos e por aí vai. Fala um pouquinho pra gente como é que está esse cenário. Sim, então, Teru, antigamente era muito prático, né? A gente não tinha, assim, nada, né? Era uma coisa assim, você sentia dor, você ia no dentista e resolvia. Assim, geralmente esse resolvia era a perda, né? Tirava um dente, né? Fazia aquela extração do dente. Hoje não, né? Hoje mudou muito isso. Apesar ainda, Teru, que muitos procuram, infelizmente, quando tem a dor. E não é legal, né? As consultas ao dentista, ela deve ser assim, regularmente. A gente indica assim, a cada 6 meses, 8 meses no máximo, ida para poder, né, avaliar se está tudo bem. E assim, com isso, essas assim, umas 2 vezes ao ano você indo, você consegue manter uma higiene legal, uma condição legal de gengiva. E assim, a gente orienta também, né, como cuidar, que não tem nenhum mistério, né? Assim, o cuidar que a gente fala para o paciente ter, né, em casa é o fio dental, a escovação, o enxaguatório bucal. E assim, você tendo esse controle, fazendo assim a escovação no mínimo umas 3 vezes ao dia, assim, não vai ter nada. Não vai ter nada, porque é a prevenção mesmo, e você fica, sabe, com a saúde legal, tudo, assim, a gengiva, assim, sem estar nada inflamado. E, interessante. É interessante, doutora, porque a gente encontra 2 públicos hoje também que são, talvez assim, antagônicos, né? Um público, aquele mais velho, que acha que ir ao dentista a cada 6 meses é pura perfumaria. Ah, o dentista tá querendo ganhar dinheiro, ou tá querendo manter a gente ali cativo no consultório. E acaba, assim, negligenciando. E também a gente tem aquela galera mais jovem que acha que é o seguinte: eu vou no dentista, escova mal e mal, né? E vai ao dentista quando sente algum problema chegando, ou quando a estética está comprometida, porque isso mexe muito com a imagem, hoje em dia fala muito alto.
Mas a doutora Karen está dizendo aqui uma coisa muito importante, olha, gente, que ir ao dentista é uma necessidade, assim como você vai em outros profissionais de saúde, para prevenir problemas. Estética faz parte da saúde também hoje em dia, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as causas que levam as pessoas a perderem os dentes, que é o assunto, acho que, mais focado aqui do dia hoje. Sim. Então, Teru, é assim, você tendo essa prevenção, você não vai ter nenhum problema. Porém, tem pessoas que não usam, não escovam, sabe? Realmente, assim, sabe? Parece que os dentes, a boca não estão no corpo, né? Parece que tá fora. Então, assim, e aí o que acontece, Teru? Se você não faz o uso de um fio dental, da escovação, assim, diária, no mínimo que eu falei 3 vezes ao dia, essa gengiva, que é toda, né, que recobre o nosso dente, que o dente fica apoiado no osso e a gengiva recobre todo esse osso. Essa gengiva, ela vai inflamando, ela vai ficando inflamada. Aí, assim, tem pessoas que a gente vê que sorri, né, aquela gengiva bem vermelha, sabe, assim, e você vê aquele inchaço ao redor dos dentes, fazendo aquele contorno. Isso tudo já é um problema, assim, de inflamação, é uma gengivite. Então, isso começa, assim, dali que começa a levar a perda mesmo de um dente. Porque aquela gengiva inflamada, você acaba não tendo controle. E aí, ali vai formando o tártaro, que é aquele cálculo dentário que para, né, ao redor do dente. Isso, ele forma por restinho, assim, sabe? Quando a gente não escova, restinho de alimento, acumula ali, ele vai calcificando e virando uma pedrinha. Uhum. Então, assim, tem gente que tem aquela pedrinha mais branca, mais amarelada, e aquilo vai tomando uma força ali, que, assim, se você não vai... E ali, quando vira essa pedrinha, que é o tártaro, é o dentista que tira. Não adianta querer fazer em casa. Para prevenir isso, é o uso do fio dental com a escovação, para não ter essa formação do cálculo. Agora, e isso vai levando a perda, né? Porque o osso todo ao redor vai ficando comprometido. Agora, existem as perdas por acidente, mas também existem outros fatores de risco. A gente está falando aqui de uma população relativamente jovem perdendo os dentes aí. Quais são as práticas ou maus hábitos que podem levar às perdas de dente? Olha, Teru, é até engraçado, né? Mas, assim, tem gente que tem mania, às vezes, sabe, de querer usar o dente para abrir uma garrafa, sabe? Não dá, né? Então, assim, às vezes uma bobeirinha, sabe? Assim, você leva a perda, às vezes você quebra de uma forma, assim, ele que você leva a perda. E lógico também, né? Isso aí é associado com mau hábito, né? Não dá pra gente pegar uma garrafa, usar tudo dente para abrir. Aí, assim, e tem também os acidentes que acontecem, né? De perda, assim, por acidente, trauma de cair, sabe? Às vezes sabe? Pode levar à avulsão do dente. A avulsão, o dente simplesmente sai mesmo do alvéolo, né? Do osso e cai, sabe? Ele sai. E tem aqueles alimentos também que são mais perigosos, né? Uma pipoca, um milho de pipoca. Várias pessoas, eu já ouvi, né? Várias pessoas que estavam comendo tranquilos e tiveram uma perda de dente comendo. Aquele, né, da pipoca, isso aí é muito comum, viu? Assim, não leva às vezes a perda total do dente, mas muitos aparecem que quebrou porque foi morder, comendo a pipoca, comeu o milhinho lá, né, o piruazinho, e aí, ó, quebra mesmo, viu? E assim, até uns docinhos, né? Pé de moleque, né? Que é mais durinho, sabe? A gente minha gente, vem falando disso. Mas, doutora, a gente vai falar já o que fazer quando isso acontecer acidentalmente. Aguenta aí você aí de casa, porque quando cai um dente, existem consequências que vão desde fatores sociais, psicológicos. Vamos dar uma olhada aqui, doutora, nessas consequências? Olha, o primeiro, perda de um dente aqui, gente. Efeitos estéticos e psicológicos. Mexe com a gente. Olha, Teru, mexe muito, viu? E assim, você não ter um dente, né? É uma coisa assim, além de causar, né, esse impacto, assim, esteticamente não é legal. E a pessoa fica, né, envergonhada, incomodada. Constrangida. Isso às vezes, Teru, você também
vai fazer uma entrevista de emprego, sabe? Às vezes, assim, né, não passa por algum, sabe? Por você não ter, porque, assim, impacta muito isso, né? Nesse efeito psicológico também. É. E assim, mas o que é o ruim disso, Terô? É assim, muitos às vezes procuram só na questão quando é na frente, sabe? Posteriores, os dentes de trás, também precisam, né? E muitos não ligam, né? Aí quando é estética, frente, corre atrás do dentista, que tá Doutora, errado, né? eu queria, antes de prosseguir aqui com os efeitos, né, da queda dos dentes, quando cai um dente atrás, por exemplo, e a gente não vai no dentista, a gente corre o risco de piorar nossa saúde bucal pelo buraquinho que vai ficar ali, por depósito de alimentos. Quais são os riscos? Então, Terô, quando você perde um dente, você desequilibra toda a sua mordida, que é a nossa oclusão, né? Certo. Quando a gente tá com os dentes todos encaixadinhos. Então, aquele dente que você perdeu, os dentes vizinhos, eles começam a meio que saber inclinar para esse espaço. Então, eles vão fazendo com que você perca esse espaço, né? E aí o osso ali vai sendo reabsorvido. Então, você perde osso também. Se logo você buscar uma solução, né, nessa alternativa que depois a gente vai falar, aí tranquilo. Mas muita gente não liga porque é posterior e acha que não vai fazer falta, mas faz muito, muito. Bom, vamos correr atrás do prejuízo, minha gente. Olha, uma outra consequência da perda de dente, a perda da capacidade mastigatória. Isso, Peru. Quando a gente pede, você acaba usando outros dentes, forçando outros dentes, que às vezes não tem tanta função, sabe? De você usá-lo, né? Então, assim, principalmente os posteriores, onde a gente usa, que é os que aguentam mais essa carga nossa mastigatória, né? Para mastigar. Onde a gente usa principalmente os molares, que são esses dentes do fundo. Então, assim, a perda de um deles ou vários deles causa todo um desequilíbrio na boca, porque aí você acaba forçando outros dentes, você sobrecarrega outros, ao invés de equilibrar tudo. Entendi. Olha aqui uma outra consequência, gente, da perda dos dentes, a gente pode ter doenças da gengiva. Sim. Então, muita causa, assim, de perda está associado com essas doenças já, né, da gengiva. Então, é o que eu falei, se a gente não ter um cuidado, essa gengiva vai inflamando e, assim, ó, numa proporção, assim, é rápida. E vai levando, sabe, a perda do óssea e os dentes vão ficando moles, sabe? E aí você, às vezes o paciente chega e fala, nossa, doutora, parece que meu dente tá mole. E tá, porque aquela gengiva toda sofreu todo um trauma devido àquela toda a higienização que a gente falou, que pode ser evitado, né? E não para por aí não, gente. Olha aqui uma outra consequência da perda dos dentes, a movimentação dos dentes próximos. Você acabou falando aqui, doutora. Eu falei antes, né? Não tem problema. Só revisa pra gente, então. Os dentes próximos aqui dessa falta vão sentir, mas os demais também vão sentir? Vão, Teru, eles vão caminhando. Você acredita que acontece isso? Eles começam a tomar, sabe assim, o lugar do dente perdido? É exatamente isso. Como se eles fizessem mais ou menos assim, né? Vão se juntando aqui. Só que aí você causa outros espaços entre eles, sabe? Porque se sobrou aqui, quer dizer, se você juntou aqui, vai sobrar aqui, então vai ficar tudo mais espaçado. Você desequilibra todos os outros que você tem condições, sabe, ainda de mantê-los ali direitinho. Entendi. Aí você faz uma bagunça mesmo, os dentes vão caminhando mesmo, eles migram, é migração dentária. Tá. A última consequência que a gente está trazendo aqui hoje, são várias outras, gente, mas seria a perda óssea. Sim. Então, é que eu até adiantei um pouquinho também, né? Se a gente não coloca, não, assim, perder um dente e não for fazer nada, deixa, não me atrapalha lá do fundo, né? Esse pensamento. Aquele osso que tá legal, você pode, sabe, pensar em alternativas de recolocar um dente ali. Que aí tem várias opções, né? Desde o implante, uma prótese, você devolve. Porque senão você acaba usando um desequilíbrio todo nesse osso todo ao redor. Ele vai perdendo, ele vai reabsorvendo, aí ele vai ficando fino, aí depois não tem nada que consiga, sabe, assim, melhorar, né, para ficar depois esteticamente muito legal. A perda óssea
é complicado. Tá. Tem opções, mas assim, se a gente puder evitar, porque aí você já previne dos outros dentes, né? Senão outros vão perder também, vão levando essa perda óssea, os dentes vão ficando mole e perde mesmo. Gente, dá uma olhadinha aqui, olha, nessa boquinha que tava tão bonitinha. Cada um tem uma cor dos esmaltes, né? Que é diferente um do outro. Um alinhamento dos dentes. Mas, olha, quando falta um dente ou quando faltam alguns dentes, realmente não fica legal. E, ó, pode ser que seu filho já tenha falado pra você, pode ser que sua mãe já tenha falado pra você. E você não tenha ido ao dentista, talvez por medo. Eu conheço várias pessoas que não resolvem problemas sérios assim, doutora, porque sentem medo dos procedimentos. E eu quero saber, digamos que a nossa boquinha esteja aqui bonitinha, arrumadinha e caiu um dente, seja por acidente, seja por qualquer motivo. O que é que a gente precisa fazer imediatamente? Então, Teru, você falou uma coisa, né, assim, de medo. Muitos têm medo mesmo. Então, assim, às vezes deixa passar, sabe, por medo. E sofre todas essas consequências, sabe, doutora? Passa vergonha, tá sofrendo, mas não tem coragem de enfrentar esse medo. Então, porque às vezes está associado com certeza com trauma, sabe? Lá de antigamente. Pode ser. Né? Infância, que era assim, né? Não tinha alternativa, né? Doía, tinha uma dorzinha de dente, ia lá, tirava. Então, tem muitos que vêm ainda, né, com esse pensamento e mudou muito, né? Então, assim, hoje a gente tem tudo muito facilitado, mudou demais, assim. Quais seriam os procedimentos, doutora, no caso da perda de um dente? Então, quando você tem a perda, Teru, por um acidente, um trauma, né? Assim, caiu, que é comum, tá? Criança, o adolescente caiu de bicicleta, né? Ou algum outro acidente, o dente avulsiona, que eu falei, ele sai. Certo. Então, assim, imediatamente tem que ir no dentista. Então, assim, se achou o dente lá, né? A gente mantém ele, assim, tem várias opções, né? Se não tiver como, já pega ele e coloca lá num papelzinho, limpinho, e corre para o dentista, que dá tempo da gente ainda fazer um procedimento e reimplantar esse dente mesmo dele. Só que tem casos, Teru, que não acha o dente, sabe? Às vezes num acidente. Certo. Ele pode voar, né? E aí não acha. E aí, assim, de qualquer forma, o procedimento é o consultório odontológico, é a gente que vai fazer, né, todo esse primeiro ajuda aí. E aí, assim, lógico, a gente vai colocar, o paciente, geralmente é o que eu te falei, esses dentes da frente são os que mais, né, incomodam todo mundo. Mas aí a gente vai fazer um dentinho lá na hora, sabe, um provisório, para poder, né, horrível, não dá para ficar sem o dente. Então, assim, o que a gente puder fazer nesse primeiro momento, assim, a gente vai fazer de tudo. E, assim, e depois, né, isso é um primeiro, né... atendimento ali, né? Uma emergência. E depois, sim, aí a gente vai pensar em algo, né, para devolver, assim, mais certinho. Mais permanente. Definitiva, né, permanente. Doutora, como é que a gente previne, então, esse cenário? Você falou que muitas quedas acontecem por mau cuidado com a boca. Como é que a gente previne esse cenário? Olha, Teru, o que, assim, para você prevenir é super tranquilo. Hoje, assim, a gente tem, né? Todo mundo tem em casa um fio dental, uma escova. Então, assim, são esses cuidados. Escovação, fio dental, enxaguatório bucal. Você consultar, ir ao dentista regularmente. A gente coloca aí, né, umas 2 vezes ao ano. Não é assim, tô com dor. Não, é para ir ver se está tudo bem. E esse ver se está tudo bem, a limpeza a gente indica a cada 6 meses mesmo, né? Para manter a gengiva sempre saudável e longe de qualquer inflamação que leve tudo a isso aí que a gente conversou. Então, assim, não tem mistério. É a nossa higienização em casa e a profilaxia acompanhando junto com o dentista regularmente. Doutora, esses cuidados, eu acho que a nossa população, pelo menos a minha geração, parece que pegou bem, né? O cuidado da escovação, as próprias escolas, o governo faz aplicação de flúor periodicamente, as professoras trabalham em sala de aula, a importância da higiene, então acho que a nossa geração já está pegando os reflexos disso aqui. Mas tem muita gente que acaba não indo no dentista, doutora, porque acha que é impossível pagar um tratamento, é impossível se planejar para chegar lá. Fala um pouquinho para a gente hoje sobre como esse cenário está diferente, está mais aberto. Sim, Teru, isso mudou bastante, né?
era meio, antigamente era muito assim, né? Ai, no dentista só vou com dor, porque é caro, é um tratamento caro, não tem por que ficar cuidando. E não é assim, né? Então, assim, a gente, hoje que eu falo é de uns anos para cá, mudou muito. Então, assim, tem várias opções, você não precisa colocar o mais caro, que a primeira opção, né, quando a gente tem perda de um dente, seria um implante. É um tratamento mais caro. Mas não tem só o implante, tem as próteses que vêm, né, depois. Então, assim, é tudo muito... E não tem assim, a gente tenta abordar todos os públicos, sabe? Para poder, né, fazer com que o paciente faça e tenha conscientização de quanto é importante isso para ele, né? Então, assim, eu falo, a gente tenta... no nosso consultório, a gente fala, a gente não perde o paciente, sabe? A gente tenta fazer com que ele se sinta tranquilo e ele volta, Teru, eu falo, o paciente volta. Que bom. Porque a gente facilita, né? Assim, hoje tudo muito facilitado, tem bastante opções. Então, assim, não precisa ter aquele pensamento, né? Hoje mudou muito. E não é só a questão financeira, né, doutora? A gente também tem que ter afinidade com o profissional, tem que ter uma conversa para entender o que vai ser o tratamento, planejar junto. Olha, doutora, eu tive problemas lá no passado, eu não gosto de dentista. Se identifica com aquele profissional, de repente procurar um próximo profissional, porque eu acho que tem tratamento e tem, assim, casamento para todo mundo, entre cliente e dentista. Doutora Karen, quero te agradecer pela participação aqui no programa e estamos de portas abertas aqui para outras vezes conversarmos sobre esse assunto, viu? Ai, Peru, muito obrigada, eu adorei, viu? E pode me chamar que eu venho sempre aqui falar o que vocês precisarem. Obrigada pela ajuda hoje, um grande beijo. Ai, obrigada, um beijo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, tem Claramente. E a gente vai pensar como fatores psicológicos afetam ou influenciam a nossa vida e também o nosso comportamento. Assunto interessante aqui no Claramente hoje. E se ainda aprende essa salada de grãos deliciosa aqui no Vida e Saúde hoje. Olha que receita prática e super nutritiva. Já aqui.